Laranja. E aí eu falei no domingo que seria o nosso culto da família, não é verdade? Aí algumas pessoas, já sei, é porque a laranja tem semente, o outro, porque a laranja tem caroço. E eu falei, não adivinha, domingo vocês vão saber o porquê devemos pensar laranja, amém? Ou está esperando as pessoas tomarem os seus lugares, para a gente poder então começar a adorar ao Senhor. Hoje a gente está numa manhã de domingo atípica, né? Sabemos que o nosso país está passando por uma situação bem difícil. Então, recebi vários WhatsApp perguntando, Eliana, por que você não desmarca? Marca para outro dia. Mas nós cremos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E esse não será o único culto Pense Laranja. Então nós estaremos sim fazendo o nosso culto Pense Laranja hoje, ainda que não tenhamos todas as famílias aqui reunidas. E teremos o próximo culto Pense Laranja para você que não providenciou aí a sua camisa, a sua blusa, seu boné laranja em outubro, tá bom? Outubro nós teremos o nosso próximo Pense Laranja. Quero convidar aqui a família Massulo, que vão estar fazendo a abertura desse culto. Gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Convidá-los a abrir a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio 6. Nós vamos ler do versículo 1º ao 7º. A palavra de Deus diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor nosso Deus para se vos ensinar, para que fizesses na terra que passais a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da sua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que o guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus, te Deus Pai, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Queridos, aqui nós temos um ensinamento. Nós sabemos que muitos pais, nós já fazemos dessa maneira, ensinando nossos filhos no caminho do Senhor, ensinando a palavra do Senhor. E aqui ele diz: e tu família, tu que é pai, a palavra para orar com os nossos filhos, mas que a gente tenha esse despertamento, que quem já faz, glória a Deus, que continue fazendo, e quem está disperso, que se volte para a palavra do Senhor e ensina o teu filho no caminho que ele deve andar.
E nós temos aqui, em Deuteronômio, quando foi dada essa ordem aqui, nós tínhamos o líder. Moisés era o líder de Israel nessa época. E nós temos esse apoio da nossa igreja. Nós ensinamos em casa, nós temos o apoio dos nossos líderes, dos nossos pastores. A igreja também nos ajuda a ensinar. Então, que nós possamos lembrar disso todos os dias, da nossa obrigação de ensinar os nossos filhos e da nossa obrigação de trazer a casa do Senhor, que aqui nós temos professores, líderes que se preparam, que se dedicam à obra para ensiná-los também. Amém? Oremos. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nessa manhã. Queremos Te agradecer, ó Deus, por tudo que Tu és, Senhor. Te agradecer, ó Pai, porque Tu és o Senhor da nossa vida e Tu nos ensina dia após dia através da Tua palavra, Senhor. Louvamos o Teu nome pela oportunidade de estarmos aqui em família, louvando ao Senhor, Pai. Que o Senhor nos dê, ó Pai, sabedoria, entendimento a cada dia para estar na Sua casa, ensinando os nossos filhos, ó Deus. E que esse ensinamento, ó Pai, passe de geração a geração. Que os nossos filhos, quando crescerem e tiverem os seus filhos, eles lembrem do ensinamento que nós o demos, ó Pai. E assim o faça com eles. Abençoa o nosso culto, Senhor. Tudo que for feito aqui, ó Pai, nós entregamos em Tuas mãos, porque é para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Fala conosco nessa manhã. Nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Pode soltar a primeira música. Essa música mesmo, da entrada das crianças, por favor. É ao vivo, gente. É a família de Deus, todos louvando ao Senhor. Minha família é especial, papai, mamãe e filhos, uma vida legal. Em casa, na igreja, em todo lugar, a família procura. Vamos ajudar com palmas, vamos lá? Eu quero com todos cantar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos lá, toda a família de Deus. Olha lá, os adultos aí aplaudindo ao Senhor junto, amém? Com a entrada do nosso departamento infantil. Bom, que esta manhã seja uma manhã de adoração ao Senhor. E para isso nós vamos começar ouvindo Maternal, adorando a Deus com uma canção.
pessoal, família bem original. Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, bebê tão bonito e gentil, bebê tão bonito e gentil. Que forte é o pai polegar, a mãe a rainha do lar. O irmão é maior, a irmã é menor. Bebê, vamos nós embalar, bebê, vamos nós embalar. Que forte é o pai polegar, a mãe a rainha do lar. O irmão é maior, a irmã é menor. Bebê, vamos nós embalar, bebê, vamos nós embalar. Aqui vive um alegre pessoal, família bem original. Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, bebê tão bonzinho e legal. Família bem original, família bem original. Aleluia! Glórias a Deus. Aplauda ao Senhor. Deus seja louvado. Nossas crianças, então, podem ir descendo, tomando seu lugar. Elaine. Bom dia! Bom dia, crianças! Quem aqui gosta de passear? Passear, ir no parque é sempre muito legal. Mas também é bom quando a gente volta para casa, né? A gente tem nossa casinha, nossa mamãe, nosso papai. Na Bíblia tem um versículo que também fala de casa. Tá lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, na segunda parte do versículo. E diz assim: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo, ele está aqui na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que está escrito nela é verdade. Esse versículo de Josué, ele está em uma das partes da Bíblia, porque a Bíblia, ela é dividida em duas partes. Tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. O livro de Josué, ele está no Antigo Testamento. É o 6º livro do Antigo Testamento. Quem trouxe a Bíblia? Então vamos procurar junto com a tia? O 6º livro, vocês podem ver pelo índice. O índice é aquela página que fica lá na frente. O 6º livro, capítulo 24, é aquele número grandão. E o versículo é o número menorzinho. Vamos ler agora, todo mundo junto? Vamos? Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quer dizer quem? Vocês, cada um de vocês. Eu, você. Minha casa. A minha casa é a família de vocês. Com quem que vocês moram? Com o papai, com a mamãe, com algum responsável. Serviremos ao Senhor. Nós devemos agradar ao Senhor, servir a Ele todo dia, adorar a Ele, fazer o que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Tá certo? Então agora, a tia trouxe aqui um visual. Nós vamos aprender a memorizar esse versículo. Tem algumas crianças que já memorizaram. Quando a gente memoriza, aprende a memorizar, a gente fala primeiro o endereço, o versículo e novamente o endereço. Então vamos ficar de pé agora, todo mundo de pé. Todo mundo, os adultos também. Primeiro a gente vai memorizar como? Marchando. Marchando. Vamos lá, todo mundo marchando, todo mundo marchando.
mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15b. Só eu que estou falando, todo mundo junto. Josué 24, 15b. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15b. Agora batendo palma. Josué 24, 15b. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15b. Agora estalando os dedos. Josué 24, 15b. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15b. Agora todo mundo junto para finalizar. Josué 24, 15b. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muito bem. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor? Eu já estou em pé. Quem vai ficar em pé comigo? Vamos lá? Fique em pé. Estamos na casa de Deus. Deus precisa e merece. Precisa não, Ele merece ser adorado por nós. Amém? Você concorda comigo? Amém? Amém. Amém, Samuel? Amém. Amém. Eu trouxe aqui também alguns adoradores mirins. Os filhos, as famílias do louvor também vão adorar. Ismael, cadê seus filhos? Cadê seus filhos? Seu, né? Não, você ainda tá no processo. Cadê? Tá onde? Quem é ela? Quem é? Não quer, tá com vergonha. Mas vamos adorar o Senhor. Quem ama o nosso Deus nesta manhã, diga amém. Fala assim: eu amo a Cristo, porque Ele morreu por mim. Pergunta pro amigo: você ama a Cristo? Ah, eu amo a Cristo, porque Ele morreu por... Aleluia! Jesus morreu na cruz por nós e por isso nós temos vida abundante, vida com o Senhor. E as nossas famílias também têm vida com o Senhor, amém? Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Por quê? Porque Ele morreu por mim. Mas tá ótimo. Para ensaio, para acordar, tudo isso foi ótimo. Agora nós vamos cantar com alegria. Nós somos um povo alegre, não somos? Ah, não são não? Não são, gente. Vamos parar, vamos embora para casa. Nós somos um povo vivo, alegre do Senhor, amém? Amém, crianças? Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Batendo palmas, porque Ele morreu por mim. Isaac ama a Cristo. Sim, amo a Cristo. Porque você ama a Cristo. Porque Ele morreu. Aleluia, aleluia. Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Porque Ele morreu por mim. Mateus ama a Cristo. Sim, amo a Cristo. Por que você ama a Cristo? Aleluia! Eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Porque Ele morreu por mim. Rebeca ama a Cristo? Por que você ama a Cristo? Aleluia! Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Porque Ele
Cristo? Quem ama Cristo? Por que que vocês amam a Cristo? Porque Ele morreu por mim. Aleluia! Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Porque Ele morreu por mim. Cauã ama a Cristo? Sim, ama a Cristo. Por que você ama Cristo? Igreja, aleluia! Aleluia! Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Porque Ele morreu por mim. Porque Ele morreu por mim. Aleluia! Morreu por mim. Glória a Deus! Glória a Deus! Essa é a alegria que as pessoas não conhecem. Vocês sabiam, crianças? Tem muitas crianças que não conhecem essa alegria. E quando Jesus está na nossa casa, está lá na nossa família, com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó. Quantas vovós e quantos vovôs tem aqui? Levanta a mão. Isso. Quantos papais tem aqui? Dá um grito de glória a Deus. Quantas mamães tem aqui? Eu também. E na família, se na família está Jesus, o lar ele é feliz. Você pode dar glória a Deus. O seu lar é feliz. Isso é a prova viva de que Jesus não falta em nenhum momento. Amém, igreja? Se na família está Jesus, não é assim. É feliz o lar. Isso? É feliz o lar. É feliz o lar. Se na família está Jesus, É feliz o lar. É feliz o lar. mais uma vez. Se na família está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. É feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz. Canta, igreja, irmãos. É feliz o lar. É feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. Com as mamães. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. É feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. Se com a família está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. É feliz o lar. Se com a família está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. É feliz o lar. É feliz o lar. Mais uma vez. É feliz o lar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós aprendemos o versículo aqui, não foi, crianças? Qual foi? Eu e minha casa ao Senhor. Aleluia. Josué 15b. Muito bem, então vocês prestaram atenção. Nós vamos cantar esse versículo. E nesse momento você vai pedir a Deus por alguma família que você conhece, que ainda não conhece a Cristo. E você vai declarar, amiguinho, amiguinha, aquela família que não tem Jesus. Você vai pedir a Deus que Deus encontre essa família e que ela seja resgatada do inferno para vir adorar a Deus aqui. Amém? Você crê? Você crê, igreja? Vamos cantar. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento.
nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Faça comigo. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com bom perfume meus filhos irão louvar. Todas as nações, Todas as nações. eu e minha casa, cante. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa, igreja, cante. Isso, cante com vontade. Eu e minha com alegria. Todos juntos cantemos. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Você e a sua casa, toda a sua família será alcançada pelo Senhor. Amém? Esposo, esposa, tio, tia, mãe, aquele que está afastado vai voltar.
A criança que ainda não conhece o Senhor vai conhecer em nome de Jesus. E a sua família, a sua parentela vai ser salva pelo Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Você pode se assentar, querido. E nesse minuto, nesse momento, nós iremos ofertar na casa do Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por esse momento? Porque foi através de cada oferta, da nossa oferta, que muitas vidas estão aqui hoje adorando ao Senhor. E nós entendemos assim, que estamos investindo no reino de Deus, para que vidas e famílias sejam alcançadas. Então nessa manhã, abra o teu coração, a tua mente, para ofertar ao Senhor com alegria. Amém? Minha casa será reconhecida, Senhor, como um lugar de milagre e oração. Minha casa será reconhecida. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só pertencem ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração. Você pode cantar isso mais uma vez esta manhã? Declare: minha casa será reconhecida como um lugar de milagre. Aleluia. Como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Declare: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua
no nome de Jesus. Amém. Coisa legal, foi Deus quem inventou e é muito especial. Então preste atenção para entender. Nosso recado é importante e é pra você. Que bom é ter uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. A coisa mais preciosa que alguém pode ter não são carros, nem mais seu dinheiro pra dar ou vender. O mais importante, que mais tem valor, é viver com a família nos caminhos do Senhor. Que bom é ter uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. Papai, mamãe, pense sempre em mim. Vocês são o modelo que eu vou seguir. Olhando suas vidas, quero aprender a orar, ler a Bíblia e o Senhor conhecer. Que bom é ter uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. Minha casa é o melhor lugar, onde eu posso aprender a amar. Vou orar por minha família e sei que Deus vai abençoar. Eu sou um filho muito inteligente. Em todas as coisas eu sou obediente. Meu pai e minha mãe querem sempre alegrar, ajudando em casa e gostando de estudar. Que bom é ter uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. E aí, vamos brincar? E aí, meu brother, você quer brincar? Os meus brinquedos quero compartilhar. Não falo mentira e não batem meus irmãos, porque tenho Jesus dentro do meu coração. Bom é ter uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. Falando de família, vale a pena dizer que o importante é respeitar quem cuida de você. Seja o papai, mamãe, titia, vovó ou vovô, essa pessoa merece seu amor. Que bom é ter uma família, que bom, abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. Minha casa é o melhor lugar, onde eu posso aprender a amar. Vou
Amém. Eu também amo a minha família. Amém. A igreja fala glória a Deus. Nós amamos nossa família. Eu me alegro nesse dia, porque eu vejo que a igreja comprou a ideia. Eu olho e vejo mais laranja ou algum acessório, alguma coisa laranja. Então a igreja comprou a ideia. E por que do laranja? Porque pense laranja. Acho que às vezes a gente vai pensar assim, tia, a Elma vai fazer uma aula de química agora, ou será que é arte? Não. Nós vamos falar realmente o porquê do pense laranja. Alguém vai falar melhor daqui a pouquinho. Eu só vou dar uma introdução. O líquido amarelo representa Deus, Jesus, o Espírito Santo, a luz que brilha para cada um de nós, para mim e para você. Sem Deus, não podemos, de forma alguma viver. E o amarelo representa a luz que brilha através do Espírito Santo. E o vermelho? O vermelho representa a família, o amor, o lugar de segurança, o lugar que queremos estar. Então o vermelho representa a família. E juntos, porque precisamos estar juntos, temos, pense, laranja. Amém. Que nós possamos unir essas forças. São forças fortes, São coisas que representam muito para a gente. Tanto Jesus, Deus, o Espírito Santo, acima de tudo. E a família, o lugar de amor, o lugar de estarmos em segurança. Amém? Eu vou passar para a Eliana. Nós vamos passar a mais uma parte do culto nessa manhã. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui do amarelo, que é a igreja. Isso! Eu acho que precisava de mais, para ficar mais laranja. Mas a ideia é esta. O amarelo é o poder de Deus, o Espírito Santo, a luz de Cristo sobre a igreja, e o vermelho, as famílias. Mas quem vai poder falar mais sobre isso para a gente é a Keila. Quero convidá-la aqui. Keila é uma pessoa muito querida, tem feito seminários nesse Brasil todo e fora do Brasil. Parece uma menininha, mas é internacional. Deus tem usado a Keila de uma forma muito especial. Eu pude conhecê-la há 5 anos atrás, num Pastoreando, um curso que ela foi ministrar. E desde então, a gente tem sido abençoado pela sua vida. Que Deus possa te usar nesta manhã para estar explicando para a igreja o que é o pense laranja. Se é o caroço mesmo da laranja, o que é isso? Se é o bagaço? Gente, bom dia. Nós estamos aqui para falar um pouquinho da Bíblia, da Palavra de Deus, para compartilhar, mas deixa eu agradecer aqui a PIB de Trindade, dizer que vocês são uma igreja muito bonita, crianças lindas, que eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, que eu amo esse ministério com as crianças dessa igreja, a alegria, o envolvimento de toda a equipe, que a liderança da Eliana é algo espetacular, que nos alegra o coração. Eu amo essa irmã, muito mesmo, e eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã com vocês. Já estive aqui algumas vezes na PIB de Trindade, há um tempinho atrás eu nem morava aqui pertinho em Niterói, e eu já tinha vindo aqui umas 2 vezes, já tinha gostado da igreja, depois a Eliana me convidou, já vim. Eu estou vendo muito, hein? Agora eu conheci pessoalmente meu amigo de Facebook, que a gente tem várias coisas em comum, a gente está ali. Se a gente sentar para conversar, a gente vai ter um papo longo. E a pastora Leila, que eu acho que combina comigo, porque eu sou Keila, ela é Leila, a gente deve ter alguma coisa parecida. Eu estou muito feliz de estar aqui. E eu e o Caio está ali em cima para ajudar. Nós estamos orando por uma igreja. Então meu coração fica assim, será que é essa igreja? Será que é essa igreja aqui, cheia de criança?
com esse pessoal tão bonito, eu fico, né, querendo isso, mas se for a vontade de Deus, Ele nos confirma. Vamos cantar um cântico? Vamos cantar, porque cantar é coisa do cristão, né? A gente gosta de cantar e Deus manda a gente cantar, né? Se a gente abrir principalmente o livro de Salmos, a gente vai ver o tempo todo Deus falando num imperativo, né? Cantai, cantai, cantai de novo. Então Ele gosta que a gente cante. E eu quero cantar um cântico. Quando a gente fala cântico, é uma canção pequena. Então rapidinho você vai aprender, não vai ser difícil. As crianças... Crente sempre. Amém. Agora vamos cantar juntos? Vamos cantar junto comigo? Vamos lá? Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Quem aprendeu? Levanta a mão. É fácil. Agora eu vou cantar crê somente e você vai responder e Deus te atenderá. Eu vou cantar crê somente e você vai cantar e tudo mudará. Eu vou cantar crê somente, aí você em Deus que sempre dá. Todo mundo junto. Crê somente e sempre. Vamos lá? Crê somente, crê somente, crê somente, crê somente sempre, crê somente, crê somente, crê somente, crê somente sempre. Eu sou professora, então eu gosto de didática. Agora vocês vão falar e eu vou responder. Vocês vão falar crê somente, eu vou falar e Deus te atenderá. Você vai falar crê somente, eu vou falar e tudo mudará. Você vai falar crê somente, eu vou falar em Deus que sempre dá. Todo mundo junto? Crê somente e sempre. Vamos lá? Vocês, hein? E Deus te atenderá. E tudo mudará. Em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. E Deus te atenderá. E tudo mudará. Em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Será que você aprendeu para cantar essa semana toda? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no carro, indo para o trabalho, indo para a escola. Agora nós vamos cantar assim, ó. Crê somente, tralalalala. Crê somente, tralalalala. Crê somente, tralalalala. Crê somente sempre. É uma música de quem confia em Deus, que está em paz, que está tranquilo. Tá bom? Vamos de novo? Um tralalalala. Crê somente, tralalala. Crê somente, tralalala. Crê somente, tralalala. Crê somente sempre. Crê somente, tralalala. Crê somente, tralalala. Crê somente, tralalala. Crê somente sempre. Amém. A Bíblia fala muito sobre as crianças. O assunto criança na Bíblia
é mencionado mais de 8.000 vezes. Por isso a gente logo percebe, conclui, que o assunto criança não é secundário na Bíblia. Porque não é secundário para Deus. O assunto criança é muito importante para Deus. Deus inventou as crianças. Não é uma invenção nossa. Deus usa um homem e uma mulher para uma criança vir ao mundo. Mas é uma ideia de Deus. Toda criança que está aqui, adulto também, que já foi criança, foi planejado por Deus. Né? A Bíblia diz que quando ninguém tinha visto a gente ainda, a gente estava lá na barriga da nossa mãe. Nem a nossa mãe tinha nos visto. E isso é um mistério tão grande quando a gente vê uma mulher grávida. Eu não sei se você é igual a mim. Eu fico olhando assim, como que pode? Tem mesmo um bebê ali dentro? E vai crescendo a barriga, vai crescendo. Depois de 9 meses nasce o bebezinho, a criancinha com 2 olhos, nariz, boca, dedinho, unha. Nasce tudo prontinho. E a mãe não fez nada. Ela só andou para lá e para cá, se alimentou. E o bebê foi nascendo, foi crescendo ali dentro. E a Bíblia diz que Deus estava ali junto com aquele bebê, formando na barriga da mãe. E a gente não consegue ver o bebê dentro da barriga da mãe, por mais que faça ultrassonografia 3D, 4D, a gente não sabe como é essa criança. E no dia do nascimento a gente vê ali que realmente algo maravilhoso aconteceu. Deus formou um ser, uma pessoa na barriga daquela mulher. E a Bíblia vai falando então sobre as crianças, muitas e muitas vezes, se a gente fizer uma pesquisa, que a gente não vai ter tempo hoje de abrir a Bíblia e ver todos os textos que mencionam a criança. Mas o que eu quero dizer é que criança é um assunto da Bíblia, por isso deve ser um assunto da igreja. Criança é um assunto do cristão, da pessoa que serve a Deus. Quem ama a Deus deve se importar com as crianças. Criança é um assunto nosso, meu, diz respeito a mim. Por mais que eu não tenha filhos ainda, diz respeito a mim, mexe comigo, porque é um assunto importante para Deus. Deus inventou as crianças. E se fosse uma ideia nossa, talvez a gente teria falado, essa ideia não foi muito legal. Desculpa, crianças. Vamos voltar atrás. A gente teve uma ideia aqui, mas vamos deixar para lá. Mas Deus continua insistindo nessa ideia das crianças. Desde sempre, todo mundo que veio ao mundo como uma criança. Deus formou o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva. E Deus fez, então, formou o homem, você sabe. Primeiro formou o homem, todo completo, né, o corpo do homem. Depois Deus formou a mulher, o corpo da mulher, com o útero, o ovário, tudo. E você acha que a vinda das crianças foi uma surpresa para Deus? Ou Deus já tinha planejado as crianças? Ele já tinha imaginado, ele fez um homem e mulher pensando nas crianças. Sim ou não? Sim, Deus já tinha planejado as crianças. E ele, no seu plano perfeito, determinou assim, que todos nós viríamos ao mundo como uma criança. Até o Salvador Jesus. Como que Jesus veio ao mundo? Jesus veio ao mundo como uma criança. Ele nasceu um bebê, igual você nasceu, igual eu nasci. E ali ainda um bebezinho deitado na manjedoura, era o próprio Deus. Ele não ia ser Deus, ele não ia ser Jesus, ele era Jesus, o Cristo, o Messias. E ainda um bebezinho, Jesus foi adorado, os reis, os magos se prostraram diante de Jesus adorando, porque Jesus, um bebê, uma criança, já era o próprio Deus. E a gente, na nossa limitação humana, olha assim, só vê uma pequena pessoa, uma pessoa em desenvolvimento, que tem muito para aprender ainda. A gente olha, alguns pensam, vão ser uma pessoa ainda, vai ser a igreja, vai ser, porque a criança representa o futuro. Algumas pessoas dizem isso. É verdade, a criança representa o futuro. A gente não está dizendo nada demais quando a gente diz isso. Mas realmente as crianças são pessoas, já são pessoas.
Essa era a visão de Jesus quando olhava para as crianças. Para Jesus, as crianças não representavam o futuro, muito menos um incômodo. Para Jesus, as crianças não eram um incômodo. Para algumas pessoas ainda é um incômodo a criança. Mas nós aqui estamos buscando Jesus como nosso referencial e ser como Jesus. Para Jesus, as crianças eram e já são pessoas. Por isso que são importantes, porque são pessoas inteiras. Não meia pessoa, não futura pessoa. E quando Deus formou o homem e a mulher, isso está no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1. Logo no primeiro livro da Bíblia, a gente vê como que Deus fez, criou todas as coisas. E aqui eu trouxe num visual para você ver que está no Gênesis 1, 27, um versículo muito importante da palavra de Deus que diz: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, os homens, as crianças, os adultos, os jovens. Deus ama as pessoas. E diz o texto que Deus criou o homem. Esse primeiro homem que aparece aqui no versículo, nessa parte, não é o homem igual esse aqui de homem e mulher, é o ser humano. Está falando, Deus criou o ser humano, as pessoas. Deus criou homem e mulher, crianças, o ser humano. Aí depois nessa parte fala, homem e mulher, dois gêneros. Homem e mulher, Deus criou. E a partir então da formação do homem e da mulher, dois gêneros, homem e mulher, nascem as crianças. São espertos, hein? Já entenderam? E tudo isso é um plano de Deus para Ele mostrar ao mundo a sua glória, o seu poder, quem Ele é. Deus se revela ao mundo através da família. Um homem, uma mulher e suas crianças, o pai, a mãe, os filhos. Isso é lindo, foi Deus que criou isso, foi Deus que instituiu. A primeira família lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. Ali no jardim houve o primeiro casamento. Adão e Eva eram marido e mulher. E eles tiveram, quem sabe? Filhos. No capítulo 4 de Gênesis, você já vai ver lá a história de Caim e quem? E Abel. Eram filhos de Adão e Eva. E conta ali no capítulo 4 a história de Caim e Abel. E a gente vê na Bíblia que Caim e Abel tinham sido ensinados por seus pais, por Adão e Eva. Eles aprenderam uma coisa, ó, que Deus queria a oferta. A oferta. E por causa do pecado, porque o pecado já tinha entrado no mundo, Deus queria um sacrifício com derramamento de sangue. Eles tinham aprendido isso pelos seus pais. A gente aprende muito dos nossos pais. E a família foi instituída por Deus com um propósito de que os pais ensinem os seus filhos. O propósito de Deus é que a verdade dele seja passada de geração de pai para filhos. E Deus então faz o homem e a mulher e já sabe que viriam as crianças e manda Adão e Eva se multiplicarem, terem muitos filhos. E eles fizeram isso. Tiveram quantos filhos? Muitos filhos. E assim sempre foi, homem, mulher e filhos. E foi, então, formando ali um povo muito grande. Mas o pecado tinha entrado no mundo, crianças, adultos. E mesmo depois que o pecado já tinha entrado no mundo, Adão e Eva desobedeceram a Deus. Deus abençoou Adão e Eva porque os amava, dando filhos. E a oportunidade de ensinar o que era certo. E mesmo depois que o pecado tinha entrado no mundo, ainda no livro de Gênesis, Deus escolhe um homem e diz para ele que ele vai ser pai de uma multidão, que ele vai ter muitos filhos, que a partir deste homem, então, Deus formaria o seu povo, o povo que seria o povo dele, e ele seria o Deus desse povo, e esse povo seria bem sucedido, faria tudo corretamente para mostrar para o mundo, para as outras pessoas, que Deus era Deus, que Deus era o único Deus, digno de ser adorado. Então Deus fala para esse homem, olha, eu vou fazer o meu povo a partir de você. E você vai ter o quê? Um filho. Deus faz uma promessa para Abraão e anuncia o nascimento de uma criança. Presta atenção aqui em mim agora, todo mundo, ó. O anúncio do nascimento de uma criança sempre foi para Deus um motivo de alegria. O nascimento de uma criança seria para trazer grande o que? Grande tristeza?
grande alegria. Quando o pecado entrou no mundo, Deus falou para Adão e Eva: calma, eu vou resolver esse problema. Vai nascer uma criança que vai resolver o problema. Deus fez o anúncio do nascimento de uma criança, dizendo para Adão e Eva que o problema de pecado seria resolvido. Calma, tem esperança, vai nascer uma criança. Fez uma promessa. Depois para Abraão fez outra promessa. O que Deus falou para Abraão? Vai nascer uma criança e o problema vai ser resolvido. Calma, Abraão. Então o anúncio do nascimento de uma criança sempre seria para trazer grande alegria e esperança de que as coisas vão melhorar. Calma, calma. Tá vindo criança aí, as coisas vão melhorar. A ideia de Deus é que uma geração fosse melhor que a outra, que os pais passassem para os filhos aquilo que tinham aprendido. E essa outra geração, então, teriam aprendido muito dos seus pais, iriam aprender mais coisas, iriam passar para outra geração. E assim uma geração seria melhor que a outra, até que Deus formasse o seu povo, a sua geração. E o povo de Deus, então, no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, eles recebiam as ordens de Deus, as leis de Deus, e eles tinham que obedecer às leis, às ordens de Deus, porque eles tinham que ser um povo santo, um povo obediente, um povo que seria próspero e bem-sucedido. Eles tinham que atender às ordens de Deus. Eles tinham que ser um povo diferente, um povo separado, um povo santo, porque deste povo viria aquele que é santo, o perfeito Filho de Deus, que traria a salvação ao mundo, e as pessoas creriam que ele é o Filho de Deus, por causa do próprio povo e por causa de quem ele era. Então no Velho Testamento a gente vê várias leis de Deus, ordenanças de Deus para esse povo. A gente vê muito isso no livro, sabe qual livro? No livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio significa segunda lei. Se a gente abre o livro de Deuteronômio, são leis, ordens que o povo de Deus tinha que obedecer. E essas leis eram dadas através de quem? De Moisés, acertaram, que era o líder do povo. Foi falado aqui hoje já. A primeira lei já tinha sido dada por Moisés, no livro de Êxodo, aí vem o livro de Deuteronômio, segunda lei. E a gente vê que a ordem de Deus para o seu povo era que eles tivessem filhos e que ensinassem aos seus filhos a verdade sobre Deus. Se o povo obedecesse essa ordem, eles já seriam muito bem-sucedidos. Olha, tenham filhos, não pouquinhos não, tenham muitos filhos, encham a terra e vão ensinando para os seus filhos a verdade sobre Deus, o seu poder, as maravilhas. Era isso que o povo tinha que fazer. Uma das principais ordens de Deus era essa, que o povo dele tivessem filhos e soubessem criar esses filhos em obediência a Deus. E uma ordem de Deus no livro de Deuteronômio, que é importante, que já foi lido aqui, mas nós vamos falar de novo um pouco sobre esse texto, Deuteronômio capítulo 6. Tem um texto conhecido nosso, mas é muito importante. Quando Deus fala assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e tu ensinarás aos teus filhos. E aí fala aqui nesse texto a importância das crianças receberem os ensinamentos. O texto fala a maneira como as crianças teriam que aprender. Não seria um ensino formal, apenas de uma maneira formal, onde as crianças têm que estar sentadas numa cadeirinha, tem que ter a lousa, o quadro branco, tem que ter caneta, não é assim. A Bíblia diz que elas seriam ensinadas ao deitar, ao levantar e andando pelo o tempo. Por isso os pais se tornam então os maiores mestres capazes de ensinar, porque os pais é que estão a maior parte do tempo com as crianças. Então Deus, na sua sabedoria, perfeição, ele determinou que os responsáveis pelo ensino seriam os próprios pais, porque os pais dão banho, dão comida, levam para a escola, então são eles que também vão ensinar sobre mim. Eu acho perfeita essa ideia de Deus. Dá certinho se for assim.
Isso a gente lê no livro de Deuteronômio, capítulo 6. É uma lei, é uma ordem de Deus. Não é para o povo pensar se vai fazer ou não, se vai obedecer ou não. Vocês estão me entendendo? Que lei é para obedecer? Que ordem é para obedecer? E aí Deus fala então que os pais têm que ensinar os filhos. E Deus estava então num grande propósito aqui. E Ele determina então que os pais ensinem os seus filhos. A gente vai ver na Bíblia, pode até voltar o slide, que fala 8.000 menções sobre as crianças na Bíblia. E eu quero ressaltar isso aqui com vocês, que às vezes é pouco falar desse assunto na igreja. Os crentes não falam muito sobre as crianças, sobre como a gente pode impactar, como que a gente pode causar diferença na futura geração. A gente não fala muito sobre isso, não estuda sobre isso. Se bem que as crianças estão em todos os lugares. A gente vive num país, o Brasil, um país cheio de criança. No Brasil tem 60 milhões de crianças, é muita criança, é uma criançada. Eu tenho certeza que tem criança na rua que você mora. Eu tenho certeza que tem criança no prédio que você mora, que tem criança em São Gonçalo, sim ou não? Muitas crianças em São Gonçalo. Ainda não sei esse número, quantas crianças existem em São Gonçalo? Bom a gente saber, pesquisar. Quantas crianças tem no estado do Rio? Eu sei que no Brasil são 60 milhões de crianças. Então é um assunto que o brasileiro tem que estar preocupado, tem que falar sobre isso. Mas fora, não precisa a gente ser só apenas brasileiro. Sendo cristão, como eu disse, a gente tem que falar sobre as crianças, porque é um assunto da Bíblia. É um assunto de Deus. Então nós temos que estudar a criança numa perspectiva bíblica. E geralmente quando as pessoas vão falar das crianças, as pessoas mencionam Provérbios 22:6, que diz o que? Provérbios 22:6 ensina a criança poucos sabem Provérbios 22:6. Talvez as pessoas saibam o versículo, mas não sabem que está em Provérbios 22:6. O que está escrito em Provérbios 22:6? Ensina a criança o caminho e até quando envelhecer, não se desviará dele. É um texto bem conhecido que fala sobre as crianças. Também temos um texto conhecido no Novo Testamento, Marcos 10:14. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. São dois textos geralmente que as pessoas citam quando vão falar das crianças. Ou citam Marcos 10:14 ou citam Provérbios 22:6. Você já reparou isso? Mas a verdade é que a Bíblia está repleta de textos que falam sobre a criança. Tem texto que a criança é o personagem principal da narrativa. Tem texto que a criança tem um papel importante na narrativa. Não só a palavra criança aparece, mas aparece a palavra filhos, filhas, que também falam das crianças. A Bíblia fala de filhos que ainda vão nascer. Para você ver que coisas que a gente ainda não pensou, não pensa, Deus já pensa. Deus fala também de filhos que ainda vão nascer. Porque a mente de Deus é muito maior que a nossa. Ele já sabe crianças que ainda vão. Eu e o Caio, por exemplo, estamos pensando nas crianças que vão. Não nasceu ainda, mas a gente já está pensando. A gente alcançou aí um pensamento de Deus. Pensar na criança que ainda vai nascer. Filhos que ainda vão nascer, a Bíblia fala, é importante para Deus. Talvez não seja importante para mim, para você. Criança nem nasceu ainda, mas Deus já está pensando nessas crianças que vão nascer. E por que nós não pensamos nas crianças que ainda vão nascer? Nem nas que já nasceram a gente pensa muito. Porque o pecado atrapalha a gente. O nosso pecado atrapalha. O pecado da geração atual atrapalha a futura geração. De conhecer a Deus, de se relacionar com Ele, porque nós temos pecado. E quando a gente fala pecado é bem subjetivo, mas vamos tentar fazer uma lista aqui dos nossos pecados que atrapalham a futura geração. O pecado do egoísmo. Nós temos egoísmo e isso atrapalha as crianças de aprenderem sobre Deus. Quantas pessoas estão disponíveis, dispostas a ensinarem sobre Deus para as crianças? Não vou pedir para levantar a mão para não causar hostilidades aqui. Levanta sua mão, não vou fazer isso. Mas quantos estão disponíveis
dispostos para ensinar sobre Deus para as crianças. Mesmo não sendo pai ou mãe. Porque o pai e a mãe é mais do que obrigação. Mas eu penso que ainda pelo fato de você ser cristão, você deveria estar pensando nisso. Como eu posso ajudar a formar uma nova geração que conhece a Deus e que o adora? Para você cooperar com esse propósito de Deus desde o início, de que a verdade dele fosse passada de geração em geração, independente do seu tempo de existência. Porque o nosso tempo de existência, a nossa existência é curta. Nós vamos viver pouco tempo. E a Bíblia diz que existe sabedoria nisso, da gente entender isso, saber que a existência é curta. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor, é como uma onda. E um dos erros nossos do ser humano é a gente achar que vai viver para sempre. É a gente achar que a nossa vida vai ser longa. Não vai! Desculpa falar assim. Nós vamos viver pouco tempo. Mas a história de Deus continua, independente de você ou não estar aqui participando. A história de Deus mostra grandes homens e mulheres de fé, como eu citei aqui Moisés, o maior líder da história. No capítulo 31 de Deuteronômio, na minha Bíblia o título está assim: Josué vai ficar no lugar de Moisés, ou seja, Moisés vai o quê? Vai morrer. Ele morreu. Josué se levantou, depois Josué, o quê? O que aconteceu com Josué? Morreu. Vem um outro personagem famoso do Velho Testamento que a gente ama, que foi um pastorzinho, que foi um poeta, um músico. Ele foi um rei. Ele ganhou um título que todos nós gostaríamos de ganhar. Ele foi chamado Homem Segundo o Coração de Deus. Tem um texto em 2 Reis que diz que Davi serviu a sua própria geração e morreu. E a história de Deus continua. E ele continua querendo um propósito. Ele tem um plano. Ele quer formar uma geração de pessoas que o conhecem e que o adoram. E você vai viver por pouco tempo e vai fazer parte dessa história. Ou vai viver só para você mesmo, ou vai ficar no seu meio só. Vivendo, a gente vive o nosso egoísmo, vivendo só no meio dos adultos, porque é muito confortável o adulto ficar no meio do adulto. Eu estou falando isso porque eu já sou adulta, por mais que a Eliana falou que eu sou novinha, mas eu sou adulta. Aliás, domingo que vem, dia 3 de junho, é meu aniversário. Vou fazer 35 anos. É adulto já, sim ou não? E é muito bom o adulto ficar no meio do adulto, criança. Falar a verdade para vocês. O adulto quer ficar no meio dos adultos. Os homens querem ficar perto dos homens. É normal num grupo assim, tá uma festa e deixa a coisa rolar naturalmente. Daqui a pouco faz o grupinho das mulheres, faz o grupinho dos homens e vão juntar cada um pro seu grupo. E é muito legal quando as mulheres fazem o culto das mulheres. Eu amo o culto das mulheres. Se tiver aqui na igreja, me chama. Se for tudo rosa, então, eu prefiro vestir rosa do que laranja. Amo coisas femininas. Se tiver desfile de moda, então. Se tiver maquiagem, se tiver uns... a gente gosta. E as mulheres gostam de ficar, às vezes, um pouquinho só as mulheres, falando das nossas coisas. E os homens também gostam de ficar entre eles, é ou não é? Rolar um churrasco dos homens, futebol dos homens, vai pra lá os homens, deixa as mulheres aqui. A gente gosta. Os jovens gostam de ficar entre os jovens. É muito bom quando os jovens, mesmo eles sozinhos, fazem o congresso deles, o retiro deles. Vai lá os jovens pra lá. E eu tô agora na fase dos jovens casados. Tudo que é de jovens casados me chama a atenção. Eu quero participar, porque eu sou jovem casada. Mas, meus irmãos, olham bem para mim. Quem é que vai fazer a programação com as crianças? Quem vai fazer o culto das crianças? Quem vai organizar o culto das crianças? Quem vai dirigir o culto das crianças? Quem vai fazer o acampamento das crianças? Quem vai fazer o congresso das crianças? Vai começar um monte de gente a falar, eu não. Eu não.
Ah, não tenho empatia, não tenho identidade, não tenho identificação. Ah, não tenho paciência. E sobram para os mais bobos de fazer isso. Deixa para a Eliana lá com aquele pessoal bobo que põe peruca laranja. Hein, Elaine? Esse pessoal aí faz isso porque eu não tenho a mínima identificação. Meus irmãos, não se trata disso. Tem um teólogo que diz uma frase, eu gosto da frase dele, diz assim: quer você goste ou não de criança, Deus mandou alcançá-las. É uma questão de obediência a Deus, o trabalho entre as crianças. Não é questão de gostar ou não gostar, de identificação. Não é porque a gente é infantil, não é porque a Eliana é infantil, não é porque ela é baixinha, não é porque eu sou baixinha, não é, ela é bonita, ela canta, então é por isso que ela trabalha com criança. Não é isso. Não é isso. O livro de Deuteronômio vai falar que a obediência à tarefa de falar de Deus para as crianças é uma questão de amor ao Senhor, não é questão de amor à criança. Não é o nosso puro gostar de criança, não isso aqui que o pessoal está fazendo aqui na frente, todo o DEPIM faz, domingo após domingo, programações com criança, não é questão de amor pela criança. Não se assuste do que eu vou dizer, porque eu não estou dizendo que eu não amo crianças. Eu quero dizer para você, para tirar qualquer coisa que alguém possa estar pensando, que eu amo crianças, mas que eu tenho plena consciência de que meu amor pelas crianças é limitado. Aliás, limitadíssimo. Deixa eu avisar as crianças logo. Eu quero dizer à igreja que a minha paciência para as crianças, com criança é limitada, deixa eu falar logo, limitadíssima. Com adulto também eu tenho paciência limitada, limitadíssima. Eu tenho falta de paciência, é um problema que eu tenho. Sou impaciente. Se eu for pensar que a capacidade está em mim para eu fazer alguma coisa para Deus, eu não faço nada, como muitas pessoas não fazem. E muita gente não trabalha com criança porque dizem assim: eu não tenho paciência. Quem disse que a Eliana tem? Deixa eu falar logo aqui, Eliana, a verdade. Quem disse que ela tem? Quem disse que o pessoal... Ninguém tem. Se Deus for procurar alguém aqui que esteja apto para o trabalho que Ele quer com essas crianças, ninguém está apto. Não tem ninguém aqui que faça o trabalho que Deus quer com essas crianças. Ninguém está capacitado. Eu não me meto lá com as crianças porque eu estou dizendo eu sou capacitada, eu tenho paciência com elas, eu sei ensinar. Eu não sei nada. Eu vou chorar aqui porque as pessoas pensam isso. Já disseram para mim várias vezes: Keila, eu queria fazer um trabalho com as crianças, eu queria ser assim que nem você, eu queria, mas eu não tenho paciência. E vai embora. Eu queria que essa pessoa ficasse para ouvir o que eu tenho para dizer. Vem outro e diz: ah, que bonito o trabalho que você faz. A Eliana deve ter ouvido isso já. Que legal, eu queria me envolver, mas eu não tenho paciência nenhuma com criança. E vai embora. E eu quero dizer, eu já falei para algumas pessoas que me dão chance para eu falar. Eu falo assim: eu também não tenho paciência não. Ah, tem sim, você tem maior paciência com as crianças. Não tenho não, tem sim, porque eu vejo você lá todos os domingos no culto com as crianças, subindo escada, descendo escada, pegando coisa, indo para lá. Você tem maior paciência com as crianças. E eu digo assim: a paciência que você está vendo é a paciência de Deus. Porque Deus tem paciência comigo, com você. Ele tem paciência com as crianças. E Ele quer usar um instrumento que está lá para mostrar a paciência dEle com as crianças. Deus está me usando, porque eu não tenho paciência não. Ah, mas você ensina as crianças. Eu queria ensinar sim. Eu não ensino nada a ninguém, mas o Espírito Santo ensina. E Ele usa a pessoa que se dispõe. Se as crianças estão sendo ensinadas, é porque Deus está ensinando através dos instrumentos que estão aí se disponibilizando. Ninguém aqui é capacitado para trabalhar com criança. Se os pais não aguentam as crianças, você acha que o pessoal aqui aguenta? São servos do Senhor que amam ao Senhor, em primeiro lugar. O combustível para o nosso trabalho com as crianças se chama amor pelo
Senhor. Amor ao Senhor. É o meu amor ao Senhor que me faz obedecer qualquer uma dessas ordens, inclusive essa: ensine as crianças a verdade sobre Deus. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Uma ordem difícil que o Senhor dá para o seu povo. É uma ordem difícil. Ensinar as crianças é difícil, mas Ele dá essa ordem: olha, ensine as crianças com persistência, em repetição. Inculca essa coisa na cabeça das crianças. Essa palavra inculcar é uma palavra forte, que dá uma ideia de imprimir nas crianças, de tatuar essas crianças com a palavra de Deus. Vai dar trabalho, porque é repetição, não é uma vez só. Você vai ter que fazer isso o tempo todo, faz de novo, é todo domingo, é todo dia. É o que Deus está mandando fazer, não é fácil. Mas antes dessa tarefa difícil que Deus nos dá, Ele pede uma outra coisa ainda mais difícil. E por isso ensinar as crianças, por causa do seu amor a Ele. Essa questão de amor ao Senhor, que é ordem e é combustível, e eu estou dizendo que é o pré-requisito para o trabalho com as crianças acontecer, é o amor ao Senhor. Ele se repete no Novo Testamento, para você ver que é realmente uma ordem de Deus e um requisito para o trabalho entre as crianças. No livro de João, capítulo 21, verso 15, a gente vai ver de novo esse princípio do amor ao Senhor aparecendo. Quando Jesus vai ter uma conversa difícil com Pedro, o apóstolo Pedro, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes a mesma coisa. Qual foi a pergunta que Jesus fez para Pedro? Pedro, você me ama? Para você ver que isso era fundamental. De novo, Pedro, eu quero saber uma coisa: você me ama? De novo, Pedro, você me ama? E aí Deus dá a tarefa para Pedro, que não parece ser tão difícil quanto amar ao Senhor. O mais difícil é amar o Senhor de todo o coração. Porque algumas pessoas podem falar que amam, mas a gente faz isso também com quem diz que nos ama. A gente fala o quê? Falar é fácil, eu quero ver atitude, eu quero ver a prova. É o que você faz que me prova que você ama. Deus também fala isso na sua palavra. Quem me ama é quem obedece os meus. Não é cantar o Senhor, dizer que ama. Isso é fácil. Um louvor bonito, com uma melodia bonita, a gente fechar os olhos, levantar a mão e dizer que ama ao Senhor. Amar ao Senhor é obedecer suas ordens. Tem muito pai cristão, preste atenção aqui em mim, isso é uma verdade, é um erro, a gente tem que consertar isso. Tem muitos pais cristãos que não abrem a sua boca para comunicar aos filhos a verdade de Deus em casa. Tem muitos pais cristãos que não abrem a sua boca para falar com os filhos. Passa uma semana, passa outra semana e não falou nada com o filho sobre Deus. Tem pais que vão para a igreja com o filho no carro e o assunto é outro. Estão falando outras coisas. Quando a criança vê, chegou na igreja e nem sabia para onde estava indo. Muitos pais cristãos eu conheço. Viveram o evangelho. Viveram, eles são crentes. Mas não conseguiram transmitir isso para os seus filhos. E muitos dizem assim, ou disseram assim: eu vivi o evangelho. Era para ele copiar, era para ele ver e fazer. Meus irmãos, não. A Bíblia diz que nós temos que pregar Pregar é falar, não é só viver, falar. Deus mandou a gente viver e falar. Falar e viver. As duas coisas Deus mandou. Não é para só viver e não falar. Não é para só falar e não viver. Tem texto na Bíblia que mostra que a gente tem que viver, mas também falar. Temos que ser habilidosos na comunicação do Evangelho. Tornar o Evangelho simples, de fácil entendimento. Porque o Evangelho é simples. É simples. A Bíblia diz que a verdade de Deus é simples, para pessoas simples. Então a verdade do Evangelho é simples de propósito. Para qualquer pessoa anunciar, qualquer pessoa como eu, como você, podemos anunciar o Evangelho. Porque o Evangelho é simples, é fácil. E é para qualquer pessoa também entender e se apropriar.
A verdade de Deus não é para os entendidos, não é para os pós-graduados, mestrados, para quem faz doutorado. A verdade de Deus é para quem é capaz de se tornar simples. Foi isso que Jesus falou para o Nicodemos, né? O Nicodemos, doutor da lei, um homem inteligente, vamos imaginar um advogado. Chega para Jesus e não entende, ele não estava entendendo a simplicidade. Ele fala: mestre, o que é importante eu fazer para eu herdar o reino dos céus? E Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. E ele não entende nada. Ele fala: eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo. Ele fala: não, Nicodemos, o que nasce da carne é carne, do corpo é corpo. O que nasce do espírito é espírito. Você tem que nascer de novo, você tem que nascer do espírito. E essa simplicidade que até uma criança entende, muitos adultos estão longe de entender por falta de simplicidade, de humildade. Então a verdade do Evangelho é para ser comunicada dentro de casa, com simplicidade, na igreja, em qualquer lugar. Nós temos a oportunidade de compartilhar uns com os outros a verdade sobre Deus. E Deus colocou esse privilégio, deu esse privilégio para os pais, dentro de casa, na família. Eu quero voltar em Deuteronômio 6 com vocês. Se você abrir sua Bíblia em Deuteronômio 6, por favor. Quando esse texto diz: ame ao Senhor de todo o seu coração e ensine essas coisas às crianças, aos seus filhos, fale delas o tempo todo, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Aí fala algo interessante aqui: coloca na sua testa, marca na sua testa as palavras de Deus, amarra na mão e pendura onde? Na sua porta, na porta de casa. 3 lugares que aparece o texto onde a gente tem que colocar a palavra de Deus. Primeiro, na testa. Segundo, nas mãos. E no terceiro lugar, na porta de casa. Aqui o povo tinha que fazer exatamente isso ao pé da letra, porque eram leis que tinham que ser obedecidas. Deus estava falando através de Moisés e o pessoal tinha que fazer isso. Os judeus mais ortodoxos, até hoje, se você ver, na porta do judeu vai ter lá um pedacinho da Torá. Eles usam os fictílios que chamam na mão, que eles põem um pedacinho da palavra de Deus, e eles usam chapéus que estão pendurados, fictílios também da palavra de Deus, por causa desse texto de Deuteronômio capítulo 6. Mas nós não precisamos seguir ao pé da letra, temos que entender o significado disso. Existe um simbolismo. Por que a testa? A testa é a parte do seu corpo que as pessoas mais veem. Fala sua frontal, seu rosto. Eu estou olhando para vocês, eu estou olhando para o rosto de vocês. Vocês estão olhando para o meu rosto. Então, quando a palavra de Deus diz: coloca essas palavras no teu rosto, na sua testa, para quê? Para que as pessoas vejam que você é uma pessoa que conhece e cumpre a palavra de Deus. Escreve na sua testa. As suas mãos são a parte do seu corpo que você mais vê, são as extremidades do corpo que a gente mais vê. A parte do meu corpo que eu mais vejo são as minhas mãos. Eu não estou vendo o meu rosto, eu estou vendo minhas mãos. Então fala, põe na mão também, para que não só as pessoas lembrem que você é uma pessoa que cumpre, que segue a palavra de Deus, mas que você também se lembre que você é essa pessoa. Que você olhe para suas mãos e veja tudo pela ótica bíblica, pela perspectiva de Deus. Tudo que você fizer, faça numa perspectiva bíblica. Coloca na tua mão para você lembrar. E a porta da nossa casa, como foi cantado aqui, um lugar onde Deus tem prazer de estar, um lugar onde o Espírito Santo habita. Que você se lembre que a sua casa é o lugar de ensinar e aprender sobre a nossa casa. A porta é o lugar da casa que você vê por último. Você fecha a porta da casa e vem. Quando você volta, o que você vê? A porta da sua casa. Então, amarra na porta da tua casa, prega lá na porta da sua casa um texto da palavra de Deus para você lembrar das ordens de Deus, das promessas de Deus para a sua vida, para a sua família. Pendura na porta da sua casa, para que os vizinhos também vejam que ali vivem pessoas que amam ao Senhor e cumprem suas ordens. Pendura na porta da sua casa. Não que você tenha que fazer isso, se bem que vai ficar lindo se você colocar um versículo na porta da sua casa. Vai ficar lindo se você tatuar na tua testa: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1, acho que a pastora vai gostar também, não vai falar nada.
Mas você não precisa fazer isso, tatuar na testa, colocar uma pulseira com versículo, nem pendurar na porta da casa. Mas a gente tem que entender o que isso significa. Mesmo que na minha casa não tenha na porta um versículo, as pessoas têm que saber que ali vivem servos do Senhor, que estão vivendo o que Deus ensina, estão ensinando aos seus filhos. Que coisa linda, isso traz glória para Deus. Então, o propósito de Deus no Velho Testamento fica claro que o povo de Deus tinha que ter filhos. A bênção de Deus estava nesse fato também das pessoas terem filhos. Quando a pessoa tinha filhos, significava que Deus estava o quê? Abençoando. Tanto é que uma mulher que descobriu que era estéril, que não podia ter filhos, ela ficava muito triste. Significava que a bênção de Deus não estava sobre ela. Então o povo de Deus tinha que ter muitos filhos. Deus queria que o povo tivesse muitos filhos. E eles eram assim, tinham muitos filhos. Quando a gente vê no livro de Êxodo, uma coisa interessante aconteceu no capítulo 1. Diz que Faraó ficou preocupado, até furioso, ele ficou preocupado. O que ele diz? O povo hebreu tem muitos filhos. Eles têm muitos filhos, estão se multiplicando. O que Faraó percebeu com a inteligência dele? Eles vão se tornar um povo forte, porque eles são numerosos. Tem muita criança. Se essas crianças crescem inteligentes, aprendendo tudo que eles ensinam, eles vão tomar o poder. Então a Bíblia diz que com astúcia Faraó pensou e falou: vamos matar os meninos, vamos matar as crianças. E Faraó representa então o mal, o inimigo. E o diabo, ele tem ódio das crianças. Deus ama as crianças, o diabo tem ódio. Ele quer acabar com as crianças, ele quer destruir as crianças. A gente vê os ataques do inimigo às crianças de diversas formas. Não dá hoje, infelizmente, para a gente falar aqui as formas que o diabo ataca as crianças. Mas existe esse assunto também para ser tratado, a palestra. Porque nós temos que, numa estratégia de guerra, conhecer o nosso inimigo. Como que ele ataca? Qualquer soldado que está pronto para a guerra tem que conhecer o exército inimigo, como que eles atacam, para a gente se defender e atacar também. O diabo ataca as nossas crianças na nossa frente. E muitas das vezes, muitos soldados não fazem nada, de braços cruzados. O diabo ataca as crianças. Ele quer destruir, acabar, roubar a infância. O diabo, o inimigo de Deus, veio para matar, roubar e destruir. E ele quer fazer isso, ele trabalha para isso. E o maior ataque do inimigo às crianças é afastá-las da fé. O maior ataque do inimigo às crianças é afastar as crianças da fé. Ele não quer que as crianças creiam em Jesus como Salvador. Porque a Bíblia diz que no momento que a pessoa crê em Jesus como Salvador, ela está salva. A salvação é simples, basta crer. Não precisa ter idade X, 15 anos, 20 anos, 25 anos, não precisa ser mulher, homem, brasileiro. A salvação, biblicamente, é para todo aquele que crê. A pessoa creu em Jesus. De verdade, ela está salva. E o diabo perdeu. Então, o diabo quer afastar as crianças da fé, que elas não creiam em Jesus. E para isso, ele faz várias coisas. Uma das coisas que a gente falou aqui: pais cristãos que não abrem a sua boca para ensinar. Isso é um ataque do inimigo às crianças, para que as crianças não recebam a fé dos seus pais. Existe possibilidade de crianças irem à igreja, de estarem dentro da igreja e não ouvirem a verdade sobre Deus, de não se apropriarem da salvação, porque não foi falado, programado isso, que as crianças também recebessem a palavra de Deus, porque muitas pessoas não estão pensando nisso. Muitas igrejas têm crianças e as crianças não ouvem a palavra de Deus. Não existe uma visão evangelística para as crianças, intencional, que a criança se converta. Não existe essa visão. Então o inimigo ataca as crianças, principalmente que elas não conheçam Jesus. O maior ataque do inimigo. Antigamente a gente se preocupava com os jovens que iam para a universidade, iriam ser atacados, afrontados na sua fé. Hoje em dia a nossa preocupação deve ser com as crianças da pré-escola. Crianças pequenas que vão para a escola.
pré-escola. Lá na pré-escola estão ensinando para as crianças o quê? Na pré-escola, crianças pequenas, que não existe Deus. Que não existe Deus. A gente pensa que a criança está indo para a escola aprender matemática, português, história, geografia, nada. Elas estão indo aprender que não existe Deus. Foi feita uma pesquisa nos livros didáticos das editoras mais conceituadas do Brasil, que vendem mais. Todas as editoras têm livros com mensagens subliminar e outros livros com mensagens bem expostas da não existência de Deus para crianças pequenas. Não é adolescente nem jovem universitário. O ataque do inimigo agora é para as crianças pequenas. E quando a gente manda o nosso filho para a escola, então, vamos pensar nisso. Não são eles que têm que ensinar para os nossos filhos. É a família que tem que colocar quais são as verdades e os conceitos. E nós que somos cristãos, então, temos que nos responsabilizar pelas crianças. A igreja tem que se responsabilizar pelas crianças. Os crentes, eu sou responsável pelas crianças. Eu não preciso ser mãe para me sentir responsável por cada criança que está aqui nesse tempo que eu olho. Eu sinto isso porque eu sou serva do Senhor, embaixadora de Cristo. Eu tenho que fazer o que Cristo faria. Me importa a condição de cada criança aqui, a condição espiritual delas. Os pais mais ainda, por isso que a gente tem que ser laranja. Porque se os pais representam o vermelho, por causa dos laços sanguíneos, dos corações calorosos, do amor incondicional. Você que é pai e mãe, você é vermelho porque você tem ligação sanguínea. Mas você também é amarelo porque você é a luz. A igreja é a luz. A Bíblia diz, Jesus nos elogia, Ele nos faz um elogio. Ele fala na Bíblia que nós somos o quê? O que Jesus fala para mim e para você? Vocês são a luz deste... Vocês são a luz deste mundo. E a luz, ela serve para alegrar o ambiente. A luz serve para enfeitar. A luz serve para mostrar as coisas como elas são. Nós estamos aqui no mundo para mostrar para as pessoas as coisas como elas são. Porque as pessoas estão perdidas. Estão no escuro, não sabem o que é certo e o que é errado. Nem os professores das crianças nas escolas. Estão perdidos. Não têm a luz. Não são luz. Gente, por mais que o professor das crianças não seja um satanista, a pessoa não é satanista, ela não fala, não chega a esse ponto de dizer que adora Satanás, que está ali para servir o diabo. A pessoa não falou isso. Mas nessa guerra espiritual só tem dois lados. É o bem contra o mal. É Deus e o inimigo de Deus. Se a pessoa não se posiciona do lado de Deus, do lado da luz, ela está nas trevas, na escuridão, e serve ao diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E o sistema mundano, quem não serve a Deus, está servindo ao príncipe deste mundo, o diabo. Então eu não confio meus filhos, meus sobrinhos, minhas crianças a uma pessoa que não serve a Deus. Por isso que nós, luz deste mundo, temos que nos posicionar. Na igreja tem que ter o ensino relevante para as crianças, porque elas vão passar segunda, terça, quarta, quinta, sexta indo para a escola. É só no domingo, um pouquinho de tempo no domingo para aprender a palavra de Deus. É muito pouco. Elas precisam aprender todos os dias, em casa, com os pais, na igreja também. E como no Velho Testamento fica claro, então, que o povo de Deus tinha que ter muitos filhos para poder se multiplicar e ser um povo forte. Agora atenção para a gente finalizar aqui, crianças. Quando Jesus vem a este mundo, que a promessa de Deus se cumpre, aquela promessa que Ele fez lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo, Deus prometeu que enviaria um Salvador. Quando Jesus veio a este mundo, Ele nasce para ser o Salvador do mundo, para se doar, dar o seu sangue para salvar o mundo. A Bíblia diz no livro de João que Jesus veio para os seus, para o seu povo, o povo judeu. Mas os seus não o receberam, não aceitaram. Aí vem João 1,12, que é conhecido nosso.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Cada pessoa que crê em Jesus nasce na família de Deus, independente se ela é da descendência de Abraão ou não, porque por causa de Jesus a salvação é para todas as pessoas que creem, para judeus, para não judeus, para qualquer pessoa. Pode ser brasileiro, pode ser americano, pode ser africano, pode ser europeu. Se a pessoa crê em Jesus, ela se torna filha de Deus. Então, no Velho Testamento, a salvação restrita para um povo, e por isso a salvação de pai para filho, especialmente os pais com seus filhos. Mas no Novo Testamento, quando vem Jesus, a salvação se torna tão ampla. Agora, por causa de Jesus, a salvação não só mais de pai para filho, mas pode ser de filho para pai. Podemos alcançar crianças que não têm pais cristãos, que se elas dependerem dos seus pais, não vão receber a salvação. Como que os pais vão dar algo que eles não têm? Mas nós, a igreja, podemos alcançar essas crianças, porque a salvação é para todo aquele que crê, não só mais para a descendência de Abraão. Então podemos alcançar essas crianças, e quem sabe por causa dessas crianças seus pais vão crer em Jesus. Agora, por causa de Jesus, a salvação pode ser de primo para primo, de vizinho para vizinho, de sobrinho para tio, de mim para qualquer pessoa, para os meus vizinhos, eu sou responsável por eles, de mim para qualquer criança. Eu não tenho filhos naturais, biológicos, mas eu tenho muitos filhos na fé, porque eu falo de Jesus para todas as pessoas, porque eu creio o que a Bíblia diz, que todo aquele que crê será salvo. E a salvação vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então, mesmo sem habilidade, mesmo sem inteligência, mesmo sem capacidade, eu falo a palavra de Deus, porque isso pode salvar uma pessoa. E tem salvo crianças. Então Deus quer que você seja pai de multidões. A mesma promessa que Ele fez para Abraão, Ele faz para mim e para você. Você pode ter muitos filhos e filhas. E agora, por causa de Jesus, a salvação está aberta para todo aquele que crê. Quantas crianças aqui ao nosso redor, aqui em São Gonçalo, que precisam ouvir falar de Jesus? Muitas crianças ainda não creram em Jesus, não ouviram, não entenderam. E a salvação verdadeira, a conversão genuína se dá com entendimento. Então a gente tem que tornar simples. E uma criança pode crer. Pai e mãe, verifique se seu filho já tem conversão genuína, converse com ele, não só seus filhos, mas quem sabe você pode ganhar uma outra criança para Jesus. As crianças estão prontas para ouvir, elas têm humildade para ouvir. Quem sabe você tem na sua família criança, sobrinho, neto, tem um vizinho lá que fica perto da porta da sua casa, conversa com ele em nome de Jesus. E vamos impactar futuras gerações a despeito do nosso tempo de existência. Podemos deixar um legado, sempre valorizando as crianças e falando para elas em primeiro lugar a verdade sobre Deus. Abaixe sua cabeça agora, feche seus olhos. Eu queria cantar um último cântico. O Caio está aí em cima. Nós vamos cantar depois no CD Super 5, a música 12, Playback, tá bom? CD Super 5, Playback 12. Eu queria que você pensasse nas crianças que estão ao seu redor, talvez debaixo da sua responsabilidade. Você conhece alguma criança? Se nessa semana você puder compartilhar com ela a verdade do Evangelho. Por exemplo, existem métodos, o método das cores, a igreja que usa um método. Procure aqui a Eliana. Como que eu posso evangelizar uma criança? Nós temos livros sem palavras aí, se você quiser. Cada cristão deveria ter um livro sem palavras dentro da sua Bíblia. Grandes homens e mulheres de fé, a gente vê na bibliografia desses homens e mulheres que eles tinham um livro sem palavras dentro da Bíblia, para compartilhar a verdade do Evangelho com crianças. A gente tem aí livro sem palavras se você quiser. Tem livro sem palavras grande, pequeno, de bolso, para você não perder a oportunidade de compartilhar a verdade do Evangelho. Adultos também se rendem aos pés de Jesus, se ouvirem a verdade, às vezes com o método das cores.
Desse lado aqui tem ali um material exposto, livros. Eu quero indicar para vocês. Pode abrir o seu olho. Esse livro aqui, ó, Pais Cristãos. Como instruir os filhos à luz da palavra de Deus. Foi escrito por amigos nossos, Marlon e Cíntia, moram aqui em São Gonçalo. Escreveram um livro maravilhoso. Tem esse livro na sua biblioteca. Esse livro aqui também estamos indicando. Como conduzir a criança a Cristo. Deve ter na sua biblioteca. Cada cristão deve saber como pode levar uma pessoa a Cristo. As crianças que são tão vulneráveis. Como conduzi-la a Cristo. Esse livro é maravilhoso, prático. Esse livro aqui também, olha, ajudando a conhecer a criança. Conheça a criança para ajudá-la no seu desenvolvimento. Psicologia da criança. Esse livro fala das faixas etárias, da idade das crianças. Leia esse livro também. Deus pode usar a sua vida para abençoar crianças. Eu trouxe DVDs de ensino aos bebês. Como os bebês aprendem. Crianças de 0 a 3 anos. Como é a mente do bebê, como que o bebê entende. O bebê é um ser inteligente, ele aprende. São 3 DVDs aqui com esse seminário, como que o bebê aprende. Também pode ser útil para você. Agora vamos orar pelas crianças. Feche o seu olho, abaixe sua cabeça. Deus querido, nós queremos te agradecer por essa manhã de domingo que estamos aqui, Senhor, na tua presença. Queremos dizer, Deus Santo, que nós amamos o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, a quem amamos, a quem desejamos servir. Agora, Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos usa. Nós queremos ter uma vida que honre ao Senhor, que traga glória para o Senhor. E de uma maneira especial o Senhor nos mostra, ainda mais nessa manhã, que o Senhor deseja se revelar às crianças, que o Senhor tem plano para essas vidas, o Senhor tem um propósito. O nosso desejo de se servir também no meio das crianças. Reconhecemos nossas limitações, nossas falhas, temos pecado, mas Deus, nós confiamos no teu poder, que o Senhor pode todas as coisas, e o Senhor pode ensinar essas crianças através das nossas vidas. Por isso, Deus, em humildade nós pedimos, usa-nos, Senhor, usa cada um dos servos teus aqui, abençoa os pais, as mães, as famílias aqui da tua igreja. Ó Deus, que essas famílias sejam abençoadas, estejam cumprindo o teu propósito de ensinar essas crianças. Que essas crianças sintam alegria de estar na tua presença, que cada uma delas já tenha a salvação em Jesus, que elas creiam em Jesus como Salvador. Nós pedimos uma bênção especial para essa igreja, para o departamento infantil, para a liderança da Eliana, de todos os professores e líderes. Deus, muito obrigado por esse ministério. Continua fazendo, Senhor, a tua obra no meio das crianças, através dessas pessoas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Eu gostaria de cantar um cântico pequeno. Existem muitas crianças. Amém? Pode pôr aí? Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor, manda obreiros ao redor do mundo, levando a palavra de luz. Pois muitas crianças no mundo inteiro estão distantes do amor de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor, manda obreiros ao redor do mundo, levando a palavra de luz. Pois muitas crianças no mundo inteiro estão distantes do amor de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos use para impactar futuras gerações. Amém, irmãos? Amém. Obrigada. Aleluia. Glória a Deus por isso. Já estamos terminando. Eu gostaria então de chamar a junção das cores aqui. Nossa pastora Leila
ela veio intencionalmente de amarelo, representando a igreja. E quero chamar a família Massulo, que veio intencionalmente de vermelho, representando as famílias no mundo. A junção dessas duas cores faz com que a igreja pense laranja. Amém? Que esse seja o nosso propósito. Nós temos uma pastora que tem abençoado o ministério infantil, que já é laranja. Amém? E que Deus continue realmente fazendo com que a gente pense laranja e a gente possa alcançar as gerações futuras. Amém? Enquanto a pastora Leila dá os anúncios, eu gostaria de pedir que as crianças subissem. Ela vai estar orando e após a oração as crianças vão estar terminando com uma música que elas prepararam. Amém? Queridos, eu quero dizer que foi encontrada essa Bíblia, está com o nome de Ariane. Se a Ariane estiver por aí, pega comigo, senão a gente vai deixar lá no balcão. Queremos agradecer muito a igreja que orou pela filha do seu Eurico, que estava desaparecida, mas foi encontrada e está tudo bem. Glória a Deus por isso. Também quero agradecer de todo o meu coração pela igreja que orou por nós, que estávamos lá na viagem missionária. Logo mais à noite, a gente vai passar um vídeo sobre essa viagem missionária e a gente vai estar falando um pouquinho do que enfrentamos lá. E eu quero agradecer muito a igreja, porque estávamos com muitas dificuldades no trânsito por causa dessa greve, e a sua oração valeu. O Senhor abriu caminhos e correu tudo bem. Há um curso de formação continuada pela EBD que vai começar no domingo que vem. Se você quer fazer, você precisa fazer sua inscrição. Também o curso Perspectivas, que vai começar agora, está com inscrições abertas, você precisa fazer. E o pessoal do Encate ainda está distribuindo fichas e recolhendo fichas. Guaramô está sendo vendido para o Encate. Próxima terça-feira haverá culto de mulheres aqui na igreja, às 14h30. Quem vai ministrar a palavra é a irmã Luciana, do louvor. Você, mulher, venha para cá para participar. Hoje foi o culto laranja. Terça-feira, independente da cor que você vem, é o culto rosa. Mas venha para cá participar, porque é uma bênção. Tá todo mundo laranja aí, sim ou não? Então a gente vai orar e logo depois as crianças estarão cantando. Assentado mesmo, curva a sua cabeça, fecha os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar pela tua igreja, pelas crianças da PIB de Trindade. O Senhor sabe do desejo do nosso coração. É que nenhuma dessas crianças se desvie do teu caminho, mas que todo o ensinamento que está sendo dado, transmitido a elas, possa germinar, possa dar frutos. E aqui, desse altar onde essas crianças estão, saiam líderes, professores, especialistas. E você, por favor, não fique em casa não.